Fala Ninja! Bom, hoje eu vou ensinar para você como exatamente lutar no solo. Né? Então eu vou ensinar todas as características do combate no solo. Você vai sair dessa aula sabendo lutar sem nunca ter lutado. Tá? Por quê? Porque não tem como em uma aula eu ensinar técnicas e aí você ainda vai perceber que a técnica é uma das coisas mais importantes dentre as coisas menos importantes. Ou seja, será que a técnica é a parte mais importante do combate no solo? E aí eu deixo uma pergunta para ser respondida ao longo da aula. Se a técnica é tão importante assim, por que você aprende tanta técnica e consegue utilizar apenas 2, 3, com o passar do tempo, 5, 6, 10, né? Então, será que a técnica, aprender técnicas, é tão importante quanto entender o funcionamento do combate no solo? Então, hoje você vai sair da aula sabendo exatamente como funciona o combate no solo. Eu diria que sabendo lutar no solo sem nunca ter lutado. Bom, primeiro eu gostaria de dizer que eu não sou do jiu-jitsu e algumas pessoas acham que o jiu-jitsu foi o primeiro método de combate no solo e não foi. Né? Eu já treino solo fazem 22 anos, ou seja, na época que o jiu-jitsu começou lá no seu auge, né? Mas eu nunca treinei jiu-jitsu, eu treino o jujutsu, que vem do ninjutsu. E sim, é mais antigo do que o próprio jiu-jitsu. Não vou fazer julgamento de valores, quem é melhor, quem é pior. Para mim isso não existe. Toda modalidade é boa, toda modalidade é eficiente. Vai depender muito do aluno, do quanto você treina e, obviamente, do professor. Algo que eu procuro dizer sempre: um bom professor não é aquele que simplesmente ensina técnicas, simplesmente reproduz técnicas, porque técnicas a gente entra no YouTube e pega lá 200 técnicas se a gente quiser, tá? Então, de novo, técnica não é a parte mais importante do combate no solo, tá bom? Eu vou provar isso para vocês. Bom, vamos lá. Primeiro, eu gostaria de ensinar você o que realmente se dá a vantagem no solo. E antes disso, eu vou deixar uma pergunta. Será que é vantagem num combate de rua, numa situação de rua, levar o combate para o solo? Então eu diria que não é vantagem você fazer isso na rua. Por quê? Porque é muito difícil, quem já lutou no solo sabe, é muito difícil lutar no solo contra mais de um oponente. Lutar em pé contra mais de um oponente já é difícil. Imagina no solo que você está amarrado com o adversário lá no chão. Tem o fator peso, tem o fator do próprio solo, né, de machucar, enfim. Se existe um adversário, ok, você até se vira, mas você nunca sabe. Na rua você não sabe se o outro está esperando, né, ver o que vai acontecer. Ele entra no meio do combate ali, 2, 3, 4 pessoas sobem em cima de você e aí já era, né? Porém, tem uma questão: a maior parte dos combates em pé terminam no solo, tá? Então, enfim, então necessário saber lutar no chão, porque você nunca sabe quando você vai precisar, ok? Por outro lado, tente evitar o combate no solo numa situação real. Para isso, você tem que conhecer técnicas de combate em pé. Se você não conhece, se você só conhece o solo, então você não tem outra alternativa senão levar o combate para o solo. Muito bem. Então, iniciando a parte de conhecimento do combate no solo. Primeira coisa de tudo, o que você deve fazer quando você levar o oponente para o solo?
A primeira coisa que você tem que fazer é tentar estabelecer vantagem. Ué, mas como é que eu estabeleço vantagem? Primeiro você precisa entender o que é guarda. Você sabe o que é guarda? Sabe, essa é uma pergunta que é muito básica para quem luta no solo, mas muitas vezes quem luta no solo não sabe responder. Guarda é quando você posiciona ou coloca o adversário no meio das suas pernas. Então eu vou dar um exemplo aqui com o nosso amigo Stallone. Quando eu estou nessa situação aqui, eu passei a guarda sobre o adversário, ele está no meio das minhas pernas, não está? Se ele está no meio das minhas pernas, independente se eu estou por cima ou não, eu estou em vantagem. Tá? Então, se eu estivesse por baixo dele, nesta condição aqui, eu também estaria em vantagem. Então, não é o peso que determina a vantagem em primeiro lugar. O que determina a vantagem em primeiro lugar é se o adversário está no meio das suas pernas. Sendo assim, você está em vantagem, tá? Ah, mas não são em todos os momentos da luta que existe uma relação de guarda, de fato. Eu vou dar outro exemplo aqui. Esta é uma posição chamada de 100 quilos, em que não existe guarda envolvida. Eu não estou no meio das pernas dele e ele também não está no meio das minhas pernas. Horas. Então quem está em vantagem? É aí que entra o segundo fator para determinar a vantagem. O primeiro fator então é guarda. Se você colocar a pessoa no meio das suas pernas, você está em vantagem. Se a pessoa te colocar no meio das pernas dela, você está em desvantagem. O segundo fator que determina a vantagem é o peso. Pois é, se não tiver guarda envolvida, ou seja, nenhum dos dois estiver no meio das pernas de nenhum dos dois, quem está em vantagem é quem está por cima. Então, neste caso aqui, no famoso 100 kg, nós chamamos de Yoko Shirogatami, o nome japonês, o famoso 100 kg, quem está em vantagem é quem está por cima. A famosa técnica do Norte-Sul, que nós chamamos de Kami Shirogatami, também. Neste caso, também não existe guarda envolvida. Então, quem está em vantagem é quem está por cima. E aí existe um terceiro fator, que não é um fator determinante para dizer se você está em vantagem ou não, que é a meia guarda. Na meia guarda, que é isso aqui, eu estou com uma perna dele e ele está com uma perna minha. Neste caso, existe aí uma meia guarda. E aí, quem determina a vantagem na meia guarda, que é uma para cada um, é o peso. Então, na meia guarda, quem determina a vantagem é o peso e não a meia guarda. Tá certo? Então, recapitulando. Primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu cair no solo é estabelecer vantagem. Como é que eu estabeleço vantagem? Através da guarda, que é em primeiro lugar, ou através do peso, quando não tiver guarda envolvida. Ah, uma outra pergunta. E se tiver guarda envolvida e peso, eu tenho mais vantagem por causa disso? Seria este o exemplo. Eu estou em vantagem por causa da guarda e também estou em vantagem por causa do peso. Isso me dá mais vantagem ou não? Ou simplesmente é vantagem como outra técnica de mobilização? Não, você não tem mais vantagem porque você está usando os dois princípios de vantagem. É só uma questão de adaptação. Quem se adapta melhor lutando por cima, obviamente, vai ser mais eficiente. Tem gente que acha melhor lutar
a partir dos 100 quilos. Então, os 100 quilos só tem a vantagem através do peso. Então, é uma questão de adaptação, certo? Muito bem. Agora você já sabe, olhando um combate qualquer, dizer quem está em vantagem ou em desvantagem. Você vai lá olhar o UFC, olha, vê os caras lá no chão, você fala, aquele lá está em vantagem. Por quê? Ah, porque ele está assumindo guarda. Ou não, aquele lá está em vantagem por quê? Porque ele está por cima, não tem guarda envolvida. Ok? Então você já sabe determinar vantagem no combate de solo. Caiu no solo, não sabe lutar no chão? Tenta colocar ele no meio das suas pernas ou então ficar por cima dele. Resumindo, certo? Muito bem. E aí? E depois disso, o que eu faço? Depois que eu estabelecer vantagem, vem o segundo passo. Qual é o segundo passo? O segundo passo é a compactação. Gente, por que você aprende um monte de técnicas e não consegue usar quase nenhuma? Porque você não segue esse passo a passo que eu vou dizer hoje. Se você seguir esse passo a passo que eu vou dizer hoje, você vai saber lutar de forma consciente e vai ter mais possibilidades de finalizar o adversário e usar a técnica que você quer. Quando eu falo isso, eu estou dizendo por quê? Porque se você seguir esses passos, você vai conseguir finalizar quase que 100% dos seus adversários. Se você não seguir esse passo a passo, você vai finalizar 50%, 60% dos seus adversários. É isso aí, é por isso que você aprende técnicas e não consegue utilizar. Justamente porque não segue esses passo a passos e acha que a técnica ela é a coisa mais importante a se aprender no combate no solo. Então não é. Vamos lá, então o segundo passo vai ser o quê? A compactação. O que é compactação? Quando você estabelecer vantagem através da guarda ou do peso, você vai compactar o adversário, você vai esmagar o adversário, você vai tirar todos os buracos que existem entre você e o adversário, você vai grudar nele. Sabe aquele frango da Sadia lá no Carrefour, não fazendo propaganda? Quando ele está embalado a vácuo, não existe nenhum espaço de ar entre o plástico e o frango. É exatamente o que você tem que fazer com o seu adversário. Compactar, grudar, juntar, não deixar ele se mexer. A partir daí, você já tem mais vantagem ainda. Porque se ele não se mexe, ele não sai daquela posição de desvantagem. Beleza, este é o segundo passo. E o terceiro passo? Agora eu parto para a finalização? Ainda não. Por que ainda não? Porque eu primeiro preciso decidir como eu vou finalizar. E aí existe o terceiro passo, que é a separação de membros. O que é separação de membros? Vamos imaginar que eu decidi finalizar o adversário pelo braço. Então o que eu tenho que fazer é pegar esse braço do adversário e separar esse braço do resto do corpo, como por exemplo do outro braço. Porque se eu assumir uma alavanca, por exemplo de um Degarami, uma americana, e deixar e permitir que este braço fique solto e acessível ao outro braço, o que vai acontecer? Ele vai criar uma alavanca imobilizando a minha alavanca, e aí nenhum dos dois finaliza. Pois bem, como é que eu separo um membro do outro? Durante o combate, a partir da sua imobilização e da forma como você imobiliza, você acaba evitando que a pessoa chegue até aquele braço. Hoje, infelizmente, como eu estou sozinho, eu não consigo demonstrar isso com outra pessoa. Mas tente evitar o movimento do oponente. Se você evitar o movimento do oponente, consequentemente você evita que ele acesse o braço que você escolheu para finalizar. Então, o terceiro passo qual é? Separação de membros. Separe um membro do outro. Não deixe acesso daquela mão que você escolheu para finalizar desta mão aqui, senão ele vai fazer uma alavanca e vai evitar a sua finalização. O quarto passo seria o equilíbrio. Ué, como assim equilíbrio?
Quando você imobiliza o adversário e ainda não está finalizando, o que acontece? Você tem ali apoios no chão que te equilibra, te dando a imobilização, para evitar que ele te vire. Né? Se você jogar o peso mais para um lado do que para o outro, ele vai girar você através de uma alavanca, geralmente utilizando o quadril, o famoso UPA. Muito bem, quando você pega o braço dele, o que acontece? Um destes apoios é retirado do solo. Por quê? Porque você se mexeu para fazer a alavanca. Tirando um desses apoios no solo, você vai ficar fraco para onde? Desequilibrado para onde? Para este apoio que não está mais lá. Muito bem, o que eu faço então? Eu tenho que movimentar o meu corpo para suprir este ponto que eu tirei de apoio. Então vamos supor que eu esteja assim, a cabeça dele está para cá, o corpo dele está para lá. Eu estou no ioco ou no 100 quilos e aí eu peguei o braço dele aqui, fiz a chave aqui e aquele ponto ali ficou vulnerável, ele pode me jogar para lá. O que eu faço então? Eu movimento as minhas pernas e o meu tronco, olha, eu dou mais estabilidade jogando o braço mais para cá e projetando o joelho e o meu tronco mais para aquele lado. Agora eu tenho uma sobreposição na alavanca dele, eu evito que ele faça a alavanca e eu tenho equilíbrio em cima da alavanca, né? Muito bem. Este foi o quarto passo, que é o equilíbrio. Eu preciso estar equilibrado para finalizar. Se eu estiver em desequilíbrio, a hora que eu estiver finalizando, ele vai me girar. E aí acabou a minha vantagem. E em desvantagem, essa é uma ótima informação. Você não deve tentar finalizar o seu oponente em desvantagem. Por quê? Porque você está em desvantagem, simples assim. Você não tem estrutura de imobilização para finalizar ele, você não tem controle do oponente. Se você não tem controle, como é que você vai finalizar alguém? Primeiro você tem que estabelecer vantagem, certo? Então não tente, não se desgaste tentando finalizar o oponente em desvantagem. Crie a vantagem primeiro, tá bom? Ou saia da vantagem dele para estabelecer vantagem e logo em seguida seguir os passo a passo, que são compactação, separação de membros, equilíbrio e aí sim, o último passo é a finalização. Neste caso aqui, eu vou utilizar a americana ou o degarame. Olha só, eu estou aqui na posição, bem compactado, sem deixar nenhum espaço. Vou fazer uma distração, jogando meu cotovelo na garganta dele, para fazer com que ele defenda essa garganta. Ele vai vir com essa mão para cá. Quando ele vier com essa mão para cá, eu vou pescar o bíceps dele, segurar o punho dele virando para baixo, cotovelo no chão, passo o braço por baixo. E aí eu não faço isso como muitos fazem. Eu tenho que jogar este cotovelo para baixo. E aí sim eu rodo se já não tiver finalizado. Isso é uma questão de biomecânica, de limitação da articulação. E aí é uma outra aula gigantesca para a gente falar sobre isso. Pois bem, agora você conhece o passo a passo para chegar a uma finalização consciente. Então, primeiro, estabelecer vantagem através da guarda ou do peso, depois compactar, grudar, juntar, depois separação de membros, separa o membro do qual você quer finalizar, não deixe acesso ao braço dele para defender essa finalização. Se você quer o pescoço, tira os braços da proteção. Se você quer a perna, separa as pernas do tronco, dos braços. Fez a separação de membros, equilíbrio. Depois do equilíbrio faz o quê? Finaliza. Só aí entra a finalização como a cereja do bolo. O bolo sem cereja, ele existe.
A cereja sem o bolo não é bolo. Então, por isso eu digo que a finalização é uma das coisas mais importantes dentre as coisas menos importantes. O caminho para chegar na finalização é muito mais importante. Ok? Espero que você faça bom proveito dessa aula.